que a gente gosta, porque estamos recebendo aqui a doutora Marisete Bagatelli, que é advogada, psicóloga e consteladora, e essa é a nossa pauta. Primeiro, uma satisfação imensa ter você aqui, doutora. Obrigada, eu que agradeço esta oportunidade de me falar um pouquinho desse universo aí das constelações que é muito importante. E que está tomando conta. Está tomando conta, de exatamente. Vários segmentos importantes da nossa vida. Muito. Solução de conflitos. Então vamos iniciar daí, né? Isso. Marisete, o que é a constelação familiar? Então, é importante, antes da gente falar o que é, falar Sim. o que não é, né? Adorei! Sim, o que entendi. não é, porque existe ainda muito preconceito, ainda muita dúvida, né? Falar da constelar, né? A palavra constelar é uma palavra alemã que significa colocar a família em posição, posicionar. Então começa daí, né? A origem, né, dessa palavra constelar. O termo constelação é um termo que foi constelação familiar, né? Um termo desenvolvido por Bert Helling, que é um alemão, né? Que a controvérsia vem muito também Isso, dele, né? Do criador da constelação. Até a gente pode dizer que ele foi o desenvolvedor das constelações, não propriamente o criador. Entendi. Né? Mas assim, ele é para as constelações aquilo que a gente pode dizer que Freud é para a psicanálise. Ou seja, ele é o pai das constelações. Sim. Porque, embora não tenha sido o criador, em todo o seu desenvolvimento, ele inovou, ele trouxe muito aparato, ele trouxe novidades, ele ampliou muito esse conceito, né? Então, o que é? Constelação familiar é uma terapia breve. É uma terapia? É uma terapia breve, diferenciada de psicoterapia. Porque a psicoterapia, o psicólogo ele vai atender o seu paciente, né, e em várias sessões, de repente até por um ano, ele tem uma relação contínua de atendimento. A constelação, ela é uma terapia breve, ou seja, por meio de uma sessão, né, onde o cliente, né, traz uma temática, o constelador, o terapeuta vai atender essa demanda, por isso que ela é breve. Geralmente o tempo da constelação é o quê? Umas 2, 3 horas? Isso, aí assim, de 2 a 3 horas fazendo todo o planejamento, né? Porque você tem ali, mas vamos falar do conceito então, né? Sim. É uma terapia breve, voltada para a solução, mas numa perspectiva transgeracional. Essa perspectiva transgeracional que é assim, o grande diferencial, que significa o quê? O que é a transgeracionalidade, né? Significa que tudo que ocorreu no passado, se de uma forma disfuncional foi violado uma das leis, né, ou as leis sistêmicas, tende a voltar, tende a se reproduzir, tende a padrões de comportamento a se repetir nas próximas gerações. Então, os princípios, né, da constelação familiar se baseiam em quê? Nas leis sistêmicas e na transgeracionalidade, que é o passado tende a voltar. Entendi, como se você carregasse essa carga familiar. Que é dos seus antepassados. Isso, como conceito morfogenético. As constelações, ele fala de campo morfogenético, campo mórfico. O que é esse campo, então? Esse campo é uma memória sistêmica. É como se fosse um iCloud, uma nuvem, que está tudo lá, guardadinha. Sim. Mas que pode ser acessada a qualquer momento. E no caso das constelações, ele tende a voltar, a reproduzir algum membro, né, desse sistema, pelo sistema estar ressentido, vamos dizer assim, ele tende a reproduzir comportamentos, atitudes, padrões, né?
Sim. Então, para a gente fechar o conceito, né, é uma terapia breve, voltada para a solução, numa perspectiva transgeracional. Né? Entendi. E com base em que, então, nessas leis sistêmicas que Bert aí desenvolveu com muita propriedade. E é esse vamos dizer assim, o diferencial, né? Sim. Quais são essas leis? São 3 leis denominadas ordens do amor. Então, a lei, né, do pertencimento, que para a psicologia é a lei de pertencer, né? É uma lei social. Nós, indivíduos, o ser humano, ele precisa pertencer, né? O ser é social, ele nasce, ele tem que estar inserido num contexto familiar, né? Ele precisa ser inserido na escola, na empresa. Então, essa lei do pertencimento é fundamental, porque se violada, ocorre uma disfunção, que é uma exclusão. Sim. E essa exclusão é que ela vamos dizer assim, seria um distúrbio, né? Nesse sistema familiar que vai se ressentir. E aí vai ficar na memória, guardadinho lá. Né? E vai em algum membro, por uma lealdade, que é um outro conceito base, né, das constelações, por uma lealdade invisível a um membro que foi excluído, ele vai reproduzir um comportamento. Parece meio louco, né? Eu compreendo muito e eu acredito assim que deve fazer sentido para muitas pessoas que já passaram por uma constelação, que têm o conhecimento. A gente tem relatos assim de pessoas falando que foi uma virada de chave na vida, que resolveu um problema que ela nem sabia que era isso que tinha. Mas eu também acredito que nem todo mundo, talvez, tenham essas questões a ser resolvidas. Então, isso aí não é para todos, ou sim? Todo mundo tem algo a ser resolvido, carrega alguma corrente. Vamos falar, então, assim, do que é o limiar entre o normal e o patológico. Sim. O que é esse limiar entre o normal e o patológico? É a intensidade de um sintoma e o quanto aquilo prejudica e atinge o indivíduo. Sim. Porque às vezes para os outros, né, no externo, fala assim, mas essa pessoa tem problema, né? O relacionamento desse casal é conturbado, é problemático. Então, assim, para o externo, mas se a pessoa não abrir a chave e a partir do momento que ela se vê que aquilo está incomodando, por isso que para a psicologia, o que é normal? Entre o normal e o patológico, tem um limiar. Para as constelações, significa o quê? A partir do momento que o indivíduo queira resolver aquela temática. E aí podemos entrar então em vários temas que são vamos dizer assim, a mola propulsora de buscar uma constelação. Sim, né? Relacionamentos, essa é a minha curiosidade. Isso, relacionamentos de... O que leva me uma desperta, pessoa? fala, nossa, Bom, seria interessante vamos falar, eu fazer, sabe? Os temas de maior recorrência, onde, até pela prática, né, onde a gente já atuou, são relações de casais. Olha. Né? E relações abusivas. Entendi. Quem busca, né, Quem sofreu um abuso, raras ou às que vezes, esteve próximo. Assim, a maior parte dos meus atendimentos a busca foi da mulher. Né? E a mulher que está em sofrimento, que é vítima de uma relação abusiva, né? E que aquilo de um despertar, né? Que hoje a mídia também favorece muito, né? E eu falo assim, mas espera aí, o que eu estou vivendo é isso? Então eu vou buscar ajuda. E essas pessoas, na maior parte, essas mulheres, elas estão em atendimento psicoterápico, sendo acompanhadas por psicólogos. Entendi. Né? Que aí não pode, né, assim, não é o terapeuta que vai, né, constelar, que faz esse atendimento. É outro profissional que indica, né, o terapeuta para fazer uma constelação. E aí a gente entra, então, numa outra dúvida, né? Mas a constelação, o terapeuta familiar sistêmico, ele compete com o psicólogo? Jamais. São totalmente diferentes. Diferentes. Né? Ele é um auxiliar, é uma ferramenta auxiliar que contribui para o desenvolvimento e até o sucesso de um atendimento
psicoterápico, que às vezes está ali meio amarrado ali por 1 ou 2 anos, né? Sim. E aí o psicólogo mesmo, ele chega e fala assim, olha, mas tem uma temática que está se repetindo. Você já pensou em constelar? Ele vê aquela necessidade, Isso. né? Ele E aí, o analisa o psicólogo, indivíduo. né, que Sim. tem essa visão sistêmica lógico, e conhecimento. cooperativa e sabe que para o desenvolvimento e o sucesso do atendimento, ele recomenda. Olha, muito legal, Né? até mesmo porque, além de advogada, você é psicóloga e consteladora. A constelação, ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia. Não. Então, os psicólogos não podem, constelar, né? Fazer como uma terapia. Isso aí procede? Então, Mas vamos segurar um pouquinho, vou aproveitar o gancho, vou chamar o intervalo e deixar vocês bem curiosos, mas tem mais vindo aí. Estamos de volta nesse bate-papo sensacional com essa pessoa incrível. Você realmente é, assim, um ser de luz, viu, Marisete? Obrigada. Você é muito querida, tem um entendimento muito grande no assunto e uma experiência também gigante em relação, tanto na questão do direito, que hoje em dia, no judiciário, eles também trouxeram muito a questão da solução de conflitos através da constelação. E, além de tudo, você é psicóloga e foi buscar o conhecimento também. É formada em Brasília, né? Qual que é a instituição? Instituto Estelar. Instituto Né, Estelar. de Adara Campos, né, onde ela é também presidente da Associação Brasileira de Consteladores. Olha que maravilhoso. lá de Além de Brasília. todo esse conhecimento, você realmente foi lá e se formou hoje em Sim. constelação. Sim, eu sou formada. Ai, que maravilha. Marisete, paramos no bloco anterior falando dessa questão, justamente aí o fato da constelação não ser reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia e, ao mesmo tempo que você é uma psicóloga, você entende a necessidade, você, na realidade, compartilha desse entendimento que a constelação resolve muitos conflitos e é importante. Então, a psicologia ela não reconhece, né? Não regulamentou. Regulamentou. Isso, porque as constelações, elas estão, né? Existem projetos de lei para buscar essa regulamentação. Entendi. Contudo, as constelações familiares, elas estão previstas, vamos dizer assim, no universo jurídico. Na resolução 125 do CNJ. Sim. E também no próprio Código de Processo Civil de 2015. Também tem previsão da constelação? Tem, no Código de Processo Civil de 2015, no próprio artigo 3º, parágrafo 2º e 3º, ele traz as constelações como um método alternativo de solução de conflitos. Entendi. Então, assim, nesse universo todo de cenário de ampliação dos métodos alternativos, que você já deve ter ouvido do Com multiportas, certeza. né? As constelações é um dos métodos. Que tem funcionado muito, inclusive. Tem, né? No Brasil, então, as constelações, vamos dizer assim, quem trouxe para o direito sistêmico, né? A própria palavra foi cunhada por Dr. Sam Storch, que é um juiz da Bahia. Sim. Ele trouxe em 2012 as constelações, porque ele se formou, fez cursos com o próprio Bert Helling, né, na faculdade, né, de São Paulo, e ele trouxe para a Bahia, né, esse universo desde 2012. E aí já começou a direcionar para a própria prática jurídica, né, nos atendimentos, né, jurídicos de direito de família, violência doméstica. E aí isso aí foi pulverizando. Hoje, salvo engano, são 47 estados que já possuem comissões de direito sistêmico. Uma revolução, né, Marisete? No qual, vou olhar para essa câmera, eu faço parte da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Mato Grosso, né, onde a presidente é a Michele. Né? E é uma honra fazer parte dessa comissão, que é muito atuante aqui, né, no estado. E assim, então foi ampliando para vários estados, como disse, em 47, salvo engano, comissões já trabalham nisso.
E é um método que está, né? Existe as divergências, existe, né, assim, os do contra, vamos dizer assim, mas é por falta de conhecimento. Isso é né? verdade. De conhecimento. E como, voltando àquela sua pergunta, Perfeito. né? A psicologia não reconheceu porque ela vai ser regulamentada, né? Como uma lei que vai regulamentar a praxis, né? A própria prática do constelador, né? Sim. E embora não tenha essa regulamentação formal, existe projeto de lei, existe, né, esse amparo, esse aparato legal para as práticas. Né? Agora, enquanto psicóloga, que eu não atuo hoje como psicóloga em consultório, né? Eu advogo no direito, principalmente nas varas de família e sucessões, onde a gente vê diariamente essa demanda, esses conflitos que envolvem as relações humanas. Isso é verdade. Né? Que muitas vezes não principalmente é o divórcio em si, mas é o que está oculto nesses relacionamentos que precisam ser aclareados. Né? E a constelação, nessa visão sistêmica, tem me ajudado muito justamente no atendimento como advogada. Essa conciliação que é feita, essa solução de conflito, é um ganho para todos, né? Muito. É uma leveza que aí você diz, eu sou psicóloga, aí eu falo assim, quando eu fiz a formação, daí a gente vivenciou as dinâmicas sistêmicas, passamos por vários workshops, tudo para poder vivenciar. Lógico. Porque assim como psicólogo, não tem como ele trabalhar, né, uma dinâmica relação com o seu paciente, tendo seus próprios conflitos. Como constelador também, você trabalha os seus conflitos, tal, porque você tem que ser, né, ali neutro, para poder ajudar e ter uma visão mais ampliada daquilo. Né? Mas então, que demandas vêm? Vêm essas, justamente relações de casais, as relações abusivas, as dificuldades de posicionamento na vida e relacionada ao dinheiro. Por que eu não consigo ganhar dinheiro? Então, eu fiz alguns atendimentos que são profissionais, competentes, assim, formadas, com títulos, e aí vem e fala, eu não consigo ganhar dinheiro. Gente, o que acontece comigo, né? E aí traço todos os caminhos, né, isso, para não dar consigo certo ganhar e não dá dinheiro, certo. estou sempre na dependência de alguém, tal. Sim. E aí quando você abre esse campo, né, esse campo, e aí é justamente esse posicionamento de qual é o lugar que esse indivíduo, essa pessoa se encontra nesse sistema, vai emergir justamente aquilo que estava oculto. Eu acredito que as pessoas, a gente lê sobre, hoje em dia a informação brota, né? A gente quer se informar de algo, tem por onde, lógico, sempre checando as fontes. Mas eu acredito que as pessoas que ficam em conflito em relação à constelação, eu acredito que é justamente isso. Elas não entendem como aflora todas as questões dos seus antepassados. Sendo que a pessoa não tem aquele conhecimento da sua história, você não falou nada sobre isso, porém, acontece. Então, aí, eu acredito que o preconceito, a pessoa ficar assim, um pouco cética em relação à constelação deve vir daí. Sim, porque alguns pensam, mas será que tem a ver com religião? Isso, espiritualidade, tem a ver com misticismo, com astrologia, com alguma coisa, né? Sim. Sobrenatural. Isso, sobrenatural é a palavra. E aí que tá, Bert Helling, em uma das suas obras, ele coloca assim, o que é constelação? É a consciência na prática. Lindo, né? Lindo. Quando ele fala consciência na prática, significa o quê? Imagina, né, você com vários conflitos que você não consegue denominar, você não consegue entender. Você sozinha não consegue resolver. Quando você abre esse campo e depois, né, com a técnica, porque tem toda uma técnica, né? Primeiro, né, você explica qual é o conceito de constelação, do que é, de que não é. E aí ouve dessa pessoa o que ela traz. Porque não dá, já pensou, Elga, você chegar para uma sessão de constelação comigo e falar assim, olha,
eu quero os números da cena. Não tem como, né? Ou outra pessoa dizer, olha, eu quero encontrar, né, conhecer um namorado rico, bonito, de olhos azuis. Não tem isso. Então, tem que haver essa disposição interna de levar um tema que ela quer, né? Então, um tema... Na realidade, ela que passa o que não ela tem precisa como ali eu naquele dizer, olha, eu vou momento. colocar meu filho para constelar, eu quero constelá-lo, eu quero fazer com que ele vá. A pessoa tem que buscar. Tem que haver o desejo interno de querer trabalhar. E ela externa esse desejo. E ele externa esse desejo, e aí depois com algumas técnicas que a gente utiliza, né, de imersão, né, para a gente acessar essas consciências, essa memória, existem algumas meditações na sessão, faça o genossociograma, que é muito importante, isso foi uma das ferramentas importantíssimas que a gente aprende no curso de formação, que é fazer aquela árvore genealógica, Sim. mas é muito mais do que isso, né? É você contextualizar esse sistema familiar. O que ocorreu nesse sistema, desde os seus pais, bisavós, avós, tataravós, né? E que a pessoa, o que ela tem na memória em relação a destinos difíceis. O que é isso, destino difícil? Numa família, num sistema, pode ter ocorrido abortos. Geralmente, o que eu percebi são esse tipo de casos, né? Abusos, abortos. Segredos crimes. Segredos de família que está lá guardadinho. Sim. Lá do seu tataravó, né? Sim. E aí, segredos de família, suicídio, homicídios, tudo isso que fica lá naquela memória que eu disse ali, né? Entendi. E aí, quando você abre esse campo e a gente faz esse genossociograma, a gente já começa dali pontuar que existe algumas... Assim, pontuar não, a gente consegue detectar que existe alguma coisa para olhar com maior foco. Entendi. E aí, a partir do momento que o cliente, então, ele posiciona, porque ele é o ator desse posicionamento. A gente diz assim, olha, posiciona a sua mãe. Aí ele posicionar nesse campo. Posiciona você, posiciona seu pai. Então, a gente pede para que a pessoa posicione. E é ali que ocorre a mágica, vamos dizer assim. Eu entendi. Que não é a mágica. pessoa mesmo se mostra ali. Se mostra ali. O problema e aí, se mostra ali. O terapeuta, ele é apenas, né, um mediador. Onde ele vai fazer essas leituras e vai... Mas tirando você aqui, colocando aqui, como que você se sentiria? Porque às vezes, um exercício, né? Porque às vezes o indivíduo está numa triangulação. O que é a triangulação? O que seria a triangulação? A triangulação é pai, mãe e filho. Mas ele está casado. Ele constituiu uma nova família. Mas ele está lá no meio do pai e da mãe. Tipo, aquela criança lá ainda está lá. Ali. Então, o que ele busca nessa relação hoje, ele tem uma família, mas as reivindicações dele, as necessidades dele ainda estão aonde? A da criança. Ele precisa resolver aquela questão. Ele precisa ressignificar. Para sair daquele lugar. Sim. E se posicionar na vida a ponto dele olhar para frente. Porque ali houve o quê? Violação, nesse pequeno exemplo, houve violação da ordem e hierarquia, né? E aí, por quê? Porque ele está no meio do pai e da mãe. Pela hierarquia, quem vem primeiro? Os pais. Então, ele está à frente, olhando para a vida. Então, houve ali um bloqueio do fluxo da vida, o fluxo do amor. Porque ele está ali, entendeu? Então, depois que a gente identifica essas disfunções, não para por aí. Aí que vem, né, as dinâmicas sistêmicas, onde nós vamos trabalhar aquilo que eu vou usar aqui porque a Dara vai me ouvir. Ela disse re. Sim. Você vai trabalhar a reordenar, ressignificar, né? E reincluir. Olha que legal. Então, o reincluir significa incluir aquilo que
quem foi excluído do sistema. Perfeito. Reordenar, você está trabalhando, está ajustando aquela disfunção que ocorreu na lei da ordem. Por quê? Hierarquicamente, e na hierarquia, você está ali ou no meio do pai e da mãe, né? Sim. Ou você está atrás, ou você está à frente, atrás de um irmão, por exemplo, mais velho, que quem... Tipo, existe uma ordem a ser seguida. Isso. Estou compreendendo. Isso. Lógico que para os leigos não é tão fácil assim É. você entender, mas faz sentido para mim. Mas assim, de uma forma bem simples, essas 3 leis, que é o pertencimento, significa todos têm o direito de pertencer. Maravilhoso. Esse assunto nós vamos conversar muito sobre ele, trazer esse conhecimento para todos. Adorei o bate-papo. Muito Estou obrigada. ansiosa pelo próximo, viu, Muito Marisete? obrigada.